Em destaque o incêndio no Rio de Janeiro e gentilmente nos atende o diretor de patrimônio do IPHAN e presidente substituto do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, André Rosenthal Chile. Doutor André, como vai? Bom dia. Bom dia. Bom, a pergunta que se faz é a seguinte: se já era uma tragédia anunciada, o ministro da Cultura falou em tragédia anunciada há anos, os professores denunciam a situação delicada que estava o museu. Por que nada foi feito? O IPHAN pode fazer o quê? Por que essa situação chegou a esse ponto? A gente está frente a uma tragédia de importância internacional. O acervo que se perdeu, de fato, ele tem uma grande importância. Ontem, ainda à noite, nós vimos reportagens direto de Portugal, com o governo português lamentando a perda de parte da memória do país. E isso eu estou reforçando, porque me parece que o incêndio ele escancara para toda a sociedade brasileira e internacional o quanto, ao longo dos últimos anos e de sucessivos governos, tem se dado pouca importância à memória nacional. Quando um museu, da importância do Museu Nacional, chega ao estado em que se encontra hoje, ou seja, absolutamente arruinado e com seu acervo destruído, significa que muito pouco foi feito em prol da sua conservação e da sua real preservação. O Instituto do Patrimônio, ele vem desde 1938 lutando exatamente no sentido de garantir ou de preservar parte desse patrimônio e buscou também apoiar o museu. O museu, ele pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro, está diretamente ligado, portanto, ao Ministério da Educação e, assim como o Ministério da Cultura, tem sofrido também cortes orçamentários absolutamente significativos. Se a gente somar a falta de orçamento com o número exíguo de servidores, a gente percebe que o que está acontecendo com a cultura em todos os sentidos. É de lamentar? Sim, é de lamentar, mas sobretudo, um momento de a gente, em função de uma tragédia sem proporções, a gente perceber o quanto é necessário mudar a estratégia e valorizar o patrimônio, de fato, para que a gente consiga garantir um mínimo de futuro com qualidade para o nosso país. Bom dia, Marco Antônio Villa. Deixa eu perguntar para o senhor o seguinte, que como o senhor explicou, o Museu Nacional hierarquicamente está vinculado à reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Mais ou menos parecido como aqui em São Paulo, o Museu do Ipiranga, o Museu Paulista, na verdade, está vinculado à Universidade de São Paulo. Então, no caso do Museu Nacional, qual é o papel que o Instituto presidido pelo senhor poderia fazer, no caso, antes evidentemente, da tragédia de ontem, né? Ou de outras instituições assemelhadas que passam situações iguais ou piores do que no Museu Nacional em termos de conservação, de recursos? O que o Instituto do Patrimônio Histórico pode fazer? O IPHAN vem fazendo, praticamente, eu vou te dar dois exemplos, Marco Antônio, se não me engano. Sim. Dois exemplos de formas de atuação do IPHAN. De um lado, nós temos uma ação contínua de fiscalização, de aprovação de projetos. Há um debate permanente entre IPHAN e direção do próprio Museu Nacional, no sentido de construção, liberação de obras fundamentais para o futuro do museu. Eu estou falando especificamente da construção de espaços para as coleções reservas. Então, essa é uma ação que decorre da fiscalização. E, de outro lado, por coincidência, e de uma triste coincidência, a presidência do IPHAN organizou há 15 dias atrás, na cidade de Goiás, um importantíssimo seminário debatendo com prefeitos das cidades históricas, com a presença dos ministros da Cultura, o ministro do Turismo, o ministro do Meio Ambiente e das cidades, exatamente o caminho para qual o futuro da própria preservação do patrimônio, salientando em documento a necessidade de que a questão do patrimônio cultural seja colocada como na pauta das grandes temas do desenvolvimento nacional. Essa se chama Carta de Goiás, foi assinada pelos ministros
e vinha exatamente construindo a possibilidade de reverter esse quadro que se arrasta há algum tempo. Simultaneamente a isso, o desenvolvimento de normas, sobretudo normas que buscavam e buscam evitar tragédias como a que ocorreu no Museu Nacional. Senhor André, alguma coisa do museu é possível recuperar? Alguma peça é possível recuperar? O senhor tem já alguma informação em relação a isso? Isso acontece sempre, inclusive da nossa parte, é claro, há uma necessidade de primeiro, aguardar a liberação dos escombros por parte dos bombeiros. No segundo momento, aí sim, quando for liberado, equipes técnicas, certamente o IPHAN estará junto, vão analisar o que sobrou. Eu quero salientar que nós temos acervos, além de serem muito preciosos, bastante delicados. Nós temos coleções etnográficas, por exemplo, com base em palha, penas, ou seja, com um material de fácil combustão. Por outro lado, nós temos também coleções que devem responder, nós esperamos que sim, bem em relação à presença do fogo. A presidente do IPHAN, nesse momento, ela está voando, está indo para o Rio de Janeiro, juntamente com o presidente do Instituto Brasileiro de Museus, com o ministro da Cultura e com o ministro da Educação, exatamente para, junto com os colegas hoje tão impactados do Rio de Janeiro, começarem imediatamente a elaboração de um projeto que busque recuperar o que sobrou. Eu digo o que sobrou porque eu tenho certeza que se perdeu muita coisa. Conversamos com o diretor de patrimônio do IPHAN, Andrei Rosenthal Schley. Muito obrigado mais uma vez. A Jovem Pan volta a entrar em contato nas próximas horas. Obrigado. O IPHAN agradece.